Quando eu falei que eu ia te encontrar hoje, muitos amigos querem saber com mais detalhes onde está a Jean, o que Jean está fazendo, por mais que você já tenha falado para muitos veículos, deu coletivo em Berlim, está com uma coluna no Universo agora, objetivamente, Jean, onde você está, o que você está fazendo, para essas pessoas saberem? Eu não vou dar mais detalhes do que o que eu já dei, que eu vivo em Berlim, que eu vou iniciar um doutorado em breve em Berlim. Não vou dar mais informações por uma questão de segurança, né? Eu também não posso dar as informações todas da minha vida porque, enfim, as pessoas que me ameaçam estão aí, né? Então, No mundo, inclusive. Inclusive no mundo. Então, a princípio, o que eu posso dizer é que eu estou em Berlim, assim, eu estou morando lá, foi a cidade que eu escolhi para viver, onde eu vou continuar minha carreira acadêmica, um doutorado. O trabalho que eu estou fazendo é esse trabalho que o intelectual faz, que a pessoa escrever, fazer conferências, pensar, que é o que eu estou fazendo, é o que me mantém. Eu sou uma pessoa honesta e era um deputado honesto, não tenho grana para viver aqui. Eu vivo disso, eu tenho vivido disso e vou precisar viver de uma bolsa. Então, e eu digo isso porque há muito imbecil na internet no Brasil dizendo que eu tenho um salário de deputado, que eu me aposentei com 2 mandatos, né? Quer dizer, as pessoas são muito ignorantes sobre as leis previdenciárias e inclusive sobre a aposentadoria de parlamentares. Isso é um equívoco, isso é um mito que precisa ser desmentido, inclusive. Você já tem casa lá? Na verdade, eu estou sendo hospedado por um amigo que já vive lá, né? que mora lá, Marcelo. Então ele me hospeda. Eu não tenho casa ainda, mas eu pretendo ter um espaço para mim, até porque ele mora Ele é acadêmico também? Não, eu não dou mais informações sobre ele. Tá bom, nem o nome, tá, gente? Marcelo, eu falei. Tá. O nome. E, Jean, tua vida mudou muito depois, principalmente da eleição de Jair Bolsonaro ou desde a morte de Marielle? Na verdade, minha vida mudou muito desde a morte de Marielle, porque com a execução da Marielle, o que eu achava que tinha um objetivo só de intimidar, que nunca se concretizaria, se concretizou, né? Com um requinte, uma sofisticação que ninguém imaginava. O crime da Marielle ele é um marco na história do Brasil e talvez seja o mais importante crime político já ocorrido na história do Brasil. Mais importante, talvez, do que a própria execução do Rubens Paiva, porque Marielle representava um conjunto de mobilidades produzidas pela Nova República, sobretudo pela era Lula. Marielle era o produto disso, de um país que foi transformado profundamente a partir de políticas públicas que eram um embrião de estado do bem-estar social. Não era nem o estado do bem-estar social, era um embrião. E ainda assim, essas políticas conseguiram produzir transformações que resultaram em mim, nela. Quer dizer, nós somos produtos dessa transformação. Então, o crime dela é um crime muito importante. E depois da execução dela, sim, eu tive consciência de que o jogo era um jogo perigoso e que os caras estavam dispostos a tudo, né? Claro que eu preferia que Marielle estivesse viva. Não queria estar falando dela como símbolo, eu preferia que ela estivesse viva. Para mim é um incômodo ver a imagem de Marielle, ver vídeos, me dá uma estranheza muito grande, porque a impressão que eu tenho é que ela está viva, que eu vou encontrá-la amanhã e tal. Eu ainda não realizei isso. 1 ano se passou e eu não realizei. E 1 ano da morte dela foi muito doloroso rememorar tudo isso. Foi a primeira vez, inclusive, que eu escrevi um texto para o Universo falando dessa perspectiva muito privada que eu nunca tinha falado, porque no dia seguinte, quer dizer, ela foi executada na noite de uma quarta-feira, na quinta-feira de manhã eu estava solicitando uma comissão externa para acompanhar. Então a figura do amigo que estava sofrendo tinha que conviver com a figura institucional do deputado que tinha que fazer alguma coisa, que não podia cruzar os braços. Então se tornou aí perigoso. As ameaças elas foram subindo de nível. Elas antes estavam restritas o motivo delas era a minha agenda em favor da comunidade LGBT, agenda de direitos humanos. Tinha a ver com o fato de eu ser um gay assumido. A origem era basicamente masculinistas que se reúnem em fóruns da Deep Web, onde criminosos se reúnem, né? Esses chans e os seus chainers. Isso é algo que já deveria ter sido monitorado há muito tempo. Eu fiz várias denúncias à Polícia Federal. A Polícia Federal nunca levou isso a sério, porque se trata de ameaças a minorias. Então, como se trata da vida de minorias, de mulheres feministas, de um deputado gay, de nordestinos, enfim, a polícia é um problema menor. Menor. Tanto que eles usaram o nome da operação que prendeu um dos chainers, usaram bravata.
a Operação Bravata, só que as 12 meninas que morreram em Realengo, na Tasso da Silveira, em 2011, e os 10 que morreram agora no atentado de Suzano, provam que não se trata de bravata. Esses caras estão dispostos a matar e ter repercussão e ver sua morte repercutida, porque a função deles é essa, depois se tornam heróis nos fóruns. Então, se a polícia tivesse levado a sério o que a Lola Aronovitch denuncia e o que eu denuncio há muito tempo, talvez a tragédia de Suzano não tivesse acontecido. E a pergunta é se depois da tragédia de Suzano a polícia está monitorando esses chans, né? Enfim, depois em 2016, com o impeachment da Dilma e o protagonismo que eu assumi na defesa da democracia do governo Dilma, as ameaças passam a vir de outros grupos, ou seja, dessa vez dos grupos antipetistas e pessoas que tinham interesse na derrubada do PT e sobretudo a extrema-direita que começa a ascender ali, né? Ascender e encontrar um representante, digamos assim, sua agenda midiática e parlamentar, que foi Jair Bolsonaro. E por fim, com a execução da Marielle, ela sobe um nível a mais. Então, assim, havia um risco mesmo, a ponto de sentir que o Estado brasileiro não estava fazendo nada, é que eu recorri à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quer dizer, eu apresentei todas as provas, dei todos os documentos à Comissão Interamericana para que eles avaliassem aquilo que a Polícia Federal, de alguma maneira, estava negligenciando. E a comissão foi unânime em dizer que sim, todas as provas deixavam claro que minha vida corria grave risco, a da minha família também, e que o Estado brasileiro deveria ter uma medida cautelar de proteção à minha vida, para além da escolta que a Câmara dos Deputados me deu e que me acompanhava só na agenda de trabalho. O pedido foi feito pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, um órgão de prestígio internacional, e o Estado brasileiro simplesmente negligenciou isso. E aí, diante disso, mais o fato de Bolsonaro ter sido eleito, me levou à conclusão óbvia de que eu não sobreviveria. Literalmente. As pessoas me ameaçavam e davam como certa a minha morte. Não eram só criminosos que estão em organizações criminosas, não. Eram populares, davam certo como a minha morte em 2019 com a chegada dele ao poder. A coisa ficou tão naturalizada que uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marília Castro Neves, disse num grupo de magistrados que ela era a favor da minha execução profilática. Quer dizer, além de defender a minha execução, era ainda uma execução, nos termos dela, como se eu fosse uma doença, como se eu fosse um vírus a ser preventivamente detido antes que infectasse as pessoas, né? E a reação dos juízes que estavam nesse grupo, dos magistrados, não foi uma reação do tipo, que é isso, você é uma desembargadora, você não pode dizer isso de uma autoridade democraticamente eleita, você não pode dizer isso de ninguém, não se defende a execução de ninguém. Não, a sequência foi rir e fazer piada. E piada, inclusive, com a execução, de que eu gostaria de ser executado de costas. Porque aí ela respondeu, não, porque a bala é fina. Quer dizer, um viés homofóbico, claro. Então, assim, acho muito cômodo para quem não viveu isso, para quem não viveu os horrores na vida concreta e na vida interior, dizer que, como alguns dizem, ele abandonou. Abandonou é o caralho. Abandonou é o caralho. Falando em posturas questionáveis, a embaixadora Maria Nazaré protagonizou um barraco em Genebra recentemente. Queria saber o que você achou da postura dela e do presidente Jair Bolsonaro, que ligou para ela parabenizando-a. Na verdade, a embaixadora ela foi deliberada para fazer isso. Ela foi orientada pelo Itamaraty. Quando ela soube da minha presença, ela ligou para o Itamaraty para saber. Claro que se tratava de puxa-saquismo, de uma espécie de bajulação dela ao presidente Bolsonaro, ela querendo bajular o presidente. Bajular para quê? Bajular, porque ele tinha dito 2 semanas antes que ele ia tirar do posto todos os embaixadores que não defendessem a imagem dele. Então ela, temendo perder o posto e os privilégios que o posto dá, ela ligou para saber o que fazer. Então eles orientaram inclusive os termos do texto que ela utilizou. Ela apareceu lá com o texto pronto, ela não viu minha comunicação. Isso não é comum, isso nunca tinha acontecido. O sistema ONU proíbe esse tipo de assédio e de retaliação.
a quem colabora com o sistema ONU. Então, se você estiver no seu país e você fizer uma denúncia sobre violação de direitos humanos ao sistema ONU, o sistema ONU exige que sua vida seja protegida e que você não seja assediado nem retaliado dentro do seu país. Imagina, ela fez isso dentro da sede da ONU. E ela fez isso sendo que ela não foi a nenhum evento paralelo que tratou das outras questões de direitos humanos no Brasil. Ela não foi no evento paralelo sobre Brumadinho, por exemplo, sobre a morte de Marielle Franco, sobre a questão indígena. Ela foi no meu painel, ela não vai a eventos paralelos, ela foi no meu painel e ela foi orientada. Só que ela caiu do cavalo. Primeiro porque quem interpelou ela, quando ela ameaçou sair, foi o painelista dos Estados Unidos, que perguntou, a senhora não vai ouvir o que ele tem a dizer? E ela colocou a condição, desde que eu possa responder. E aí a mediadora falou, a senhora sabe que não é assim que funciona. Né? Quem tem a última palavra é o painelista, porque ele dá uma tréplica. E aí, diante dessa informação, ela surtou, no nível que ninguém imaginava que ela fosse surtar, que foi levantar e começar a dizer em voz alta e dizer que eu era uma vergonha. E para desespero dela, a plateia toda levanta e me aplaude de pé enquanto ela sai. Então, o que é que eu posso dizer disso? Eu acho que eu não preciso dizer isso. Eu acho que vocês são inteligentes e têm informação suficiente para saber que essa não é uma postura de uma embaixadora, ainda mais uma embaixadora do Brasil junto à ONU. E que isso só revela as fragilidades desse governo, que, para usar as palavras de Rodrigo Maia, que não é um homem de esquerda, que não pertence a um partido de esquerda, para usar as palavras de Rodrigo Maia, esse governo é um deserto de ideias e de propostas. A única coisa que esse governo tem é isso. É violência simbólica, discurso de ódio como dizer, a tática de insuflar suas milícias nas redes sociais através do Twitter. Não tem nada mais que isso. Jean, você mencionou a ascensão da extrema-direita na figura do Bolsonaro e fora no mundo, Estados Unidos e Europa, ninguém tem dúvida de que ele é um representante da extrema-direita. Sim. Como você observa agora aqui na Europa, porque tem movimentos aqui, né? Sim. Você tem visto, mesmo na Alemanha, tem o Vox aqui na Espanha. Você sente que isso pode começar a afetar outras democracias aqui na Europa e você se sente seguro aqui? Eu acho que as democracias europeias, elas estão mais vacinadas para a ascensão da extrema-direita. Mas de toda forma, ainda que a extrema-direita não ganhe maioria, não seja maioria, não vire hegemonia como aconteceu no Brasil, a simples presença da extrema-direita no parlamento, uma representação, já intoxica o corpo social. O discurso já é tóxico. Então, o discurso contra os imigrantes, o discurso contra os árabes, contra os judeus, contra a população LGBT, já é um discurso que intoxica muita gente, mesmo não tendo maioria no parlamento. A simples representação já é um problema. Então, é claro que a Europa tem se debruçado, inclusive, sobre a questão brasileira, porque ela quer criar mecanismos para se defender dessa ascensão do fascismo aqui também, né? Do Vox. O Vox tem usado essa tática, uma tática de mentira, de fake news, de como dizer, meias-verdades para disputar os corações e as mentes, entendeu? Claro que isso é um problema. Eu me sinto seguro mais aqui do que no Brasil. Não acho que aqui os governos têm me recebido, todos os governos, os parlamentos, assim, os países que eu tenho ido. Eu quero permanecer seguro, assim, eu não sou um rosto conhecido como no Brasil aqui, né? As pessoas não me identificam tão fácil aqui, só os brasileiros, mas as outras pessoas não. Eu estou meio que perdido na multidão e isso é ótimo, porque eu também vim em busca disso. Eu também vim em busca de uma liberdade que eu não tinha. Você foi bem recebido em Barcelona pela prefeita de Paris também? Você está se fazendo conhecer de alguma forma? Não estou me fazendo conhecer não, e nem quero me fazer conhecer, não quero virar figura pública aqui. Eu fui recebido porque as prefeitas são mulheres sensíveis e antenadas sobre o que está acontecendo no Brasil e me convidaram. Não fui eu que fui bati na porta das prefeitas. Isso é importante saber também. É importante, qualquer pessoa inteligente saberia que era assim, né? Saberia que não fizesse sentido eu bater na porta da prefeita para dizer, oi, eu sou João Willis, eu venho aqui e me faz uma reunião. Não, ela que me convidou, e é óbvio, eu sou um cara que pertencia há pouco tempo ao sistema político. Eu era uma autoridade da República que me autoexilei devido a ameaças de morte. Qualquer pessoa democrata pertencente ao sistema político se sente de alguma maneira preocupada e tocada por isso, porque pode ser amanhã ela pode ser vítima disso, né? Então, para deixar claro, é importante dizer isso, porque eu já vi comentários na internet do tipo assim, ele foi lá... Parece uma pergunta óbvia, mas para muita gente não é. Por isso que eu estou lhe respondendo. Não estou dizendo que é você, não estou falando de você não, estou falando dos imbecis da internet, que... porque ele está indo de porta em porta. Não estou indo, desculpe aí, as pessoas me convidam. Se você não sabia que eu era uma figura de prestígio internacional, porque você é um cretino fascista no Brasil, saiba que eu era assim, que essas pessoas conheciam o meu trabalho antes disso.
Então não quero me tornar uma pessoa pública por aqui, porque eu vim também para viver uma vida livre, para sentar num boteco e tomar uma cerveja sem que ninguém me importune. Esse também é o meu objetivo, é manter a minha vida salva, da minha família, porque as causas pelas quais eu luto não ganham nada com a minha morte, nem eu quero bancar de Marte e de herói. Não tenho vocação nenhuma para Marte nem para herói. Alguém da sua família está por aqui também? Não, ninguém. Não? Tá todo mundo lá no Brasil? Todo mundo. Minha família é uma família simplésima. Eu morava no Rio de Janeiro, minha família continuava morando na Bahia. Minha mãe é uma mulher que foi empregada doméstica, tem uma casa simples. Eu quero reiterar isso porque as pessoas têm fantasias muito loucas sobre quando você chega a um espaço de representação. Minha mãe é uma mulher simples, meus irmãos são trabalhadores, a gente é gente honesta, a gente nunca pertenceu a esquema de corrupção, nem apadrinhamento, eu não pertenço às oligarquias políticas, não sou das capitanias hereditárias. Eu venho do Brasil profundo, do povo, nasci na miséria, passei boa parte da minha vida na miséria, sou filho de um homem negro que sofria racismo, pintor de automóveis, que abusava de álcool, como a maioria dos homens negros no Brasil, que é uma questão epidêmica, filho de uma empregada doméstica branca, estudei a minha vida inteira. Se tem alguém que pode falar em mérito no Brasil, sou eu, e não o jeito que estava na Disney aos 10 anos de idade, e começou a aprender inglês nessa idade. Aos 10 anos eu estava nas ruas vendendo. Então eu quero deixar claro, a minha vida é uma vida simples, minha mãe tem uma vida simples. Ninguém está aqui na Europa como ninguém estava no Rio de Janeiro. E é perigoso eles estarem lá? Não é, porque a minha saída melhora a vida deles, sobretudo em relação ao assédio na internet, à violência contra eles, e aqui eu posso voltar os olhos das instituições para eles. Então, a Anistia Internacional, Human Rights Watch, Justiça Global, diversas ONGs estão atentas ao que acontece na minha família, no Brasil. Então, qualquer coisa, já sabemos quem serão os culpados e onde buscá-los. E como que você sente com essa atuação dessas milícias digitais, assassinato de reputação? Eu acho que muito disso foi causa do público, do povo, falar muitas mentiras sobre Jean Willis, que Jean Willis tinha sido mandante da facada do Bolsonaro. Isso tudo, a gente percebe que é assassinato de reputação. Como que isso fez com que muita gente não enxergasse a verdade sobre você? Na verdade, as fake news são um fenômeno complexo, eu vou me debruçar sobre isso no doutorado, mas as fake news são um fenômeno complexo sobre os quais a gente tem que se debruçar com um pouco mais de cuidado e entender que elas operam não fora de contexto, elas operam dentro do contexto de cada país, certo? Eu dei uma conferência na École de Altitude em Ciências Sociais em Paris há 2 dias sobre isso, sobre as fake news e tal. No Brasil, assim, uma parte das pessoas acreditaram e acreditam em fake news porque não estão preparadas para lidar com o apagamento que as fake news fazem entre fatos e não fatos. Até porque a fake news trabalha com elementos da verdade, elementos para construir a mentira com cara de verdade. Parte das pessoas, sim. Outras se apegaram a fake news como justificativa para algo que elas já tinham. Então, elas tinham um incômodo que elas não sabiam dar nome com o fato de eu ocupar um lugar no sistema político como autoridade da República, sendo gay e orgulhoso da minha homossexualidade. De alguma maneira, as pessoas, o politicamente correto impedia que elas assumissem claramente que são homofóbicas e que eu produzia um desconforto na vida delas, sobretudo porque eu atuava nesse campo da afirmação de direitos de minorias. Então, elas encontraram nas fake news a âncora, a boia que elas precisavam para justificar o ódio contra mim. É óbvio que uma pessoa com 2 neurônios, que faça uma sinapse entre 2 neurônios, saberia que eu jamais poderia ser mandante de um crime, porque eu não sou assassino, não sou criminoso, não sou ligado à milícia, nunca atuei assim na minha vida. Quem é ligado à milícia é o presidente da República. Ele é ligado à milícia, ele homenageou milicianos nas assembleias, nas câmaras legislativas. Ele elogiou milicianos. Então, se alguém poderia encomendar um assassinato, era o presidente da República, não eu. E ademais esse atentado a Bolsonaro está por ser explicado, porque se alguém quisesse de fato atentar contra a vida de Bolsonaro, ele no ombro de alguém, peito aberto, usaria uma arma de fogo, né? Um fuzil de longa distância, e não uma faca de pão no meio de uma multidão. Então esse atentado é um atentado que ainda está por ser explicado, e é estranhíssimo, por exemplo, que não se permita que a imprensa faça uma entrevista com esse cara. Esse cara foi isolado de imediato e ninguém pôde falar com ele. Tudo que a gente sabe que ele disse foi mediado pela polícia, entendeu? Se as pessoas querem descobrir mesmo esse atentado, para além dos laudos psiquiátricos que apontam que ele é um psicótico que agiu sozinho, e pode ser que seja mesmo, mas
se as pessoas querem investiguem, peguem todas as imagens daquele dia, todas as imagens, e façam uma análise das imagens, das relações das pessoas que estavam com Bolsonaro e ele. Simples assim. Uma pessoa com um perfil que dá para fazer paralelos com o seu é a Sabrina Bittencourt, que denunciou o João de Deus, se autoexilou também por razões de ameaça de morte e, segundo a família, morreu há 1 mês e alguns dias. Você tem alguma relação com ela? Soube da morte dela? Claro, eu soube da morte dela, mas a morte dela também está cercada num mistério, assim, né? Porque havia pessoas que diziam que ela não morreu, eu não sei. Porque não foi apresentada nenhuma, não que deve, mas provas concretas, ou seja, não tem comunicado oficial, não tem nada que ateste a morte dela. Eu não quero muito emitir opinião sobre esse assunto, porque é um assunto que, assim, é difícil dizer se eu me posicionar. O que eu lamento é que... Você entenderia os motivos dela simular uma morte? Sendo uma pessoa... Não vou dizer que ela simulou morte. Não bote isso na minha boca, por favor. O que eu quero dizer é que o trabalho da Sabrina foi muito importante. O trabalho dela foi fundamental. Desmascarar um esquema criminoso que se revestia de bondade religiosa é muito importante, muito corajoso. A gente precisa, inclusive, fortalecer essas figuras, as pessoas que se colocam nessa posição de desmascarar os canalhas, de desmoralizar os imorais. Isso sim, que para mim é importante. Morta ou viva, a Sabrina é símbolo dessa luta e é isso que a gente tem que se concentrar, entendeu? Eu acho que as especulações, eu não quero cair em nenhuma especulação, até porque com tanta coisa para fazer, enredado por tanto assunto, eu não sei, eu não tenho acompanhado o caso, não sei quais foram os desdobramentos do caso, assim, eu vi o momento do anúncio da morte dela. Vocês eram amigos, não conversaram? Não, só pra saber. Não tinha amizade com ela, não conhecia ela pessoalmente, assim, conhecia do trabalho que ela fazia, mas não conhecia Sabrina pessoalmente, não tenho qualquer relação com ela, não. Eu conheci a Marielle porque era minha companheira de partido, porque era minha amiga, morava no Rio de Janeiro. Enfim, Marielle era outra coisa, Sabrina eu não conhecia. Não. E Jean, que você faz parte de outra minoria que você é um estrangeiro, não um imigrante, digamos, como nós, né? Porque há uma diferença entre ser estrangeiro aqui, que é ser europeu, e ser imigrante, que é ser como nós, não sul-americanos. Você deu para já sentir essa condição de ser de fora? Ainda não, porque a minha ideia era que eu sentiria isso porque, a princípio, eu viria para cá para me recolher um pouco. Me dar o tempo necessário para me refazer por dentro. Acontece que o impacto da notícia foi tão grande que o impacto mesmo me arrastou para o front antes do que eu gostaria. E aí, ao ser arrastado por front, é óbvio que você ocupa um lugar diferente, né? Então, você é convidado, por exemplo, por uma autoridade para falar com essa autoridade. Então, o tratamento não é esse tratamento discriminatório que eu sei que há, né? E, sobretudo, nos países na Espanha, em relação aos sul-americanos, por exemplo, e às pessoas do Caribe. Eles têm até um termo próprio para se referir a essas pessoas, que é sudaca, por exemplo, que é um termo bem pejorativo, como se fosse Paraíba, como os cariocas chamam os nordestinos, né? Os paraíbas. Claro que isso existe, né? Isso é uma expressão da xenofobia, uma expressão do racismo. O racismo é abjeto, seja qual for a sua manifestação. Espero não ter que experimentar isso, mas se experimentar isso, estarei pronto. Mas também seria uma prova de que você se tornou um cidadão comum, que eu acho que é um pouco a tua intenção, né? Um pouco. Não você é alvo disso. Não para ser alvo disso. Não, obviamente que não, mas a tua intenção é ser um cidadão comum, anônimo. Claro. Não. Então você ainda não teve tempo também, não né? Tive tempo, eu não consegui ainda sentar a minha vida, né? Eu não tenho um lugar para morar ainda direito, eu estou no meio do processo do doutorado, né? No processo de seleção do doutorado. Eu tenho que conciliar tudo agora, né? Essa tarefa de me assentar e, ao mesmo tempo, eu não gosto dessa metáfora de guerra, mas não tem outra. Ao mesmo tempo, essa trincheira, ocupar essa trincheira que precisava ser ocupada, da denúncia internacional da violação dos direitos humanos no Brasil e do esgarçamento da nossa democracia. Isso precisava ser dito, alguém precisava cumprir essa função e, de alguma maneira, a vida me colocou um pouco nessa posição e eu não posso agora, nesse momento, deixar de fazer isso. Então eu estou tentando conciliar as duas coisas. Pegando esse último gancho aí da democracia,
Então, o seu caso não é o único, né, do autoexílio. Tem a Débora Diniz também, a Márcia Tiburi. Você pensa que há um risco grave mesmo de ruptura do Pacto Democrático no Brasil? Ou já houve? Querido, já houve essa ruptura do Pacto Democrático no Brasil, né? A gente tem que se conscientizar, porque uma das principais formas da gente passar por isso é a gente parar com esse auto-engano. Já houve uma ruptura da ordem democrática no Brasil quando a Dilma foi deposta. Ali as elites colocaram em risco o que restava da nossa jovem democracia, reconstruída há tão pouco tempo, depois de 24 anos de ditadura. Né? O assassinato da Marielle já foi o paroxismo dessa ruptura democrática. Marielle é uma parlamentar eleita, que foi executada por organizações criminosas que têm tentáculos nos 3 poderes da República. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado sustentado por uma necropolítica, para usar o termo do intelectual, esqueci o nome dele, sul-africano. Necropolítica. Entendeu? A gente não tem que parar com essa ilusão de que a gente vive... De tanto, por exemplo, o STF mentir para si mesmo e para a população de que as instituições estavam funcionando bem, ele agora é alvo. Quer dizer, como é que as pessoas são capazes de ir às ruas dizer que o país pode viver sem corte constitucional e sem instância superior do judiciário, de que o Brasil só precisa de uma lava-jato? Isso é uma loucura, a gente está vivendo uma espécie de pesadelo. É uma loucura o que está acontecendo no Brasil, esse surto fascista de burrice. As pessoas não querem o devido processo legal, as pessoas destruíram a presunção de inocência. Aquilo que era generalizado para os pobres e para os pretos agora se estendeu para outras instâncias. Isso é assustador o que a gente está vivendo no Brasil. E é assustador que haja pessoa que se acha inteligente, que se põe em defesa disso. Quem está na linha de frente do risco de morte mesmo, assim como a Marielle? Meu Deus, você está pedindo demais. Isso para mim eu não posso responder. Isso é uma coisa da polícia. Quem faz o cálculo de risco é a polícia. Dos seus colegas parlamentares, o Freixo, por exemplo? Não, eu acho por quem que você teme? Aí muda. Aí a gente muda a pergunta. Reformulei. Porque quem você teme? Sabe por que eu estou tomando esse cuidado? Porque eu sou jornalista. Trabalhei 10 anos na imprensa, certo? E eu sei muito bem quando a gente diz uma coisa e isso é mediado e dito de outra maneira. Eu sempre, como jornalista, fui muito ético e tive um cuidado. Claro. E não em só colocar o que a pessoa quer dizer, mas também tentar ser sensível à intenção dela. Eu não posso dar uma lista de pessoas que estão em risco, mas eu posso dizer por pessoas que eu temo. Perfeito. Isso eu posso dizer. Eu temo pelo Marcelo Freixo, pelo Guilherme Boulos, pela Talíria, pela Manuela Dávila. Eu temo por lideranças populares do MST. Eu temo por pessoas que estão à frente de movimentos sociais e que defendem os direitos humanos de minorias. Eu temo pelos ambientalistas que trabalham, pelos os missionários que trabalham do CIMI, por exemplo, do Conselho Indigenista Missionário, que trabalha com populações indígenas. O Estado brasileiro é um Estado que tem se voltado contra essas minorias e contra os representantes dessa minoria. O Estado brasileiro é um Estado que não concebe a oposição política, trata a oposição como inimiga, a ser eliminada, ou encarcerada, ou banida do país. Essa foi a fala do presidente da República em sua última fala na campanha eleitoral. E o presidente da República, depois de eleito, continua agindo dessa maneira. Colocou a gente no eterno dia da marmota, em que a gente não sai dessa função campanha. E ele sabe que a única coisa que o mantém é essa postura para incendiar as milícias na internet. Ele não tem mais nada para oferecer. A única coisa que mantém esse doente no poder é a reforma da Previdência. É a única coisa que mantém, porque as elites têm interesse na reforma da Previdência. Uma vez superado, aprovado ou não a reforma da Previdência, ele vai cair. Vai cair porque não tem mais dúvida para ninguém que ele é um energúmeno racista, fascista, que não tem proposta para o país. Ele é aquela tríade de loucos, de parasitas, que são os 3 filhos dele. E os termos são exatamente esses, porque eu sou o que sou. Eu não douro pílula. E as coisas têm que ser ditas como têm que ser ditas. Perfeito. Encerramos então? Sim, tá ótimo. Você acha que ele